Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. Hoje os nossos entrevistados aqui, os jornalistas políticos, são o jornalista Luiz Fernando Lima, jornalista aqui da casa e também apresentador, e Lula Bonfim, que é repórter do Bahia Notícias. Bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-los aqui. Eu gostaria já de iniciar o nosso programa falando a respeito da propaganda eleitoral que iniciou essa semana. Qual o sentimento que vocês tiveram? Porque no dia que iniciou, que foi na terça-feira, eu já passei na rua, já vi as bandeiras, perfurate em carros. A gente, como jornalista, já sente uma certa animação, porque vai cobrir. E qual o sentimento de vocês? Pode ir, Lu. Rapaz, é curioso, né? Quando eu tava vindo pra cá, eu vim de Uber, e aí o motorista falou assim, rapaz, ontem eu tava circulando por Cajazeiras, e aí, de repente, um trânsito enorme. Eu fiquei, nossa, essa hora esse trânsito aqui em Cajazeiras era um mini trio que estava fazendo campanha para um deputado estadual aqui em Salvador. E isso é a característica do início da campanha oficial. Mas na prática, a campanha já tinha começado, né? Eu já tinha falado aqui na última vez que eu vim que a ACM Neto já estava divulgando o número dele. Foi. Né? Então, a campanha iniciou há um pouco mais de tempo, né? Agora começou oficialmente, digamos assim, de uma forma mais incisiva, talvez, né? Como você falou, já tem adesivos em carro, perfurete, tudo mais. Mas a campanha já está na rua há muito tempo. Qual a sua opinião, Luiz Fernando, a respeito? É muito semelhante ao de Lula. O fato é que essa campanha, a gente nunca viu na história recente da redemocratização do Brasil uma campanha que tenha se iniciado com tanta antecedência. A gente costuma analisar que desde que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto, ele está em campanha, e desde que Neto deixou a prefeitura, ele também está, né? No final do ano passado, houve um evento no Centro de Convenções de Salvador com um jingle, com todo o preâmbulo de uma campanha, de uma candidatura sendo lançada. Quando ele soltou o jingle do avô, não foi isso? Exatamente. Em abril, quando todo mundo se relocou ali nos partidos, que é o prazo de filiação partidária, tivemos novos eventos. Quando o PP rompe com o governo estadual e vai para base de ACM Neto para se lançar candidato dentro dessa chapa, também houve aconteceram eventos que foram muito semelhantes aos atuais. O que a gente tem agora são os últimos 200 metros ou 450 metros, né? São 45 dias até a realização do primeiro turno. E, enfim, a população também tem um tempo da política que a gente precisa analisar, né? Porque a população, ela vê esses movimentos todos, né? Participa em tese desses movimentos todos, mas é agora que ela começa a tomar pé e enveredar para cristalizar os votos. Você falou aí a respeito do jingle de ACM Neto, né, que foi lançado. Qual a sua opinião a respeito de ACM Neto trazer, óbvio, a história política dele e o resgate do avô para a campanha? Porque o ACM, o avô dele, muitos amavam, muitos odiavam, né? Mas ele resgatou de uma forma que eu acho que ele conseguiu trazer aqueles votos antigos para ele, né? Ele traz a memória afetiva, né? Eu acredito, e aí é muita crença, a gente não tem nada de pesquisa que possa subsidiar as opiniões, que o fato de já estarmos na quarta gestão petista, que de ACM, o avô ter falecido há bastante tempo, você tem muito mais, a história costuma ser muito mais benevolente com quem já morreu do que com quem é vivo, de modo que a memória afetiva pode trazer uma simpatia de quem lá atrás gostava, traz também para ele um pouco de credibilidade, porque eu tenho história na política, enquanto o adversário dele diz, olha, nós somos do time de Lula, ele diz, olha, eu fui deputado federal, eu fui prefeito de Salvador e eu tenho uma família com histórico político e sou diferente de meu avô, eu sou mais moderno. Enfim, então eu acho que agrega, de certo modo, e traz essa memória afetiva mesmo, e eleição a gente sabe que a razão existe, mas a emoção acaba sendo muito importante, se não fundamental para a decisão do voto. Verdade, sua opinião, Lula? Não, eu concordo inteiramente com o que o Luiz falou. E acrescento uma coisa,
Semineto foi muito inteligente. Ele tem sido muito inteligente, sabe? Cada passo me parece muito calculado, muito calculado. Ele está trazendo realmente essa questão do emotivo para a campanha dele, né? Porque eu não sei se vocês percebem, né? Mas a cada ano, nos aniversários de ACM, a TV Bahia coloca esse jingle para tocar, né? Sempre no instrumental. Isso está na cabeça da população. É uma mensagem subliminar, né? Isso está na cabeça da população. E a Semineto trouxe isso para ele. É mais um fator que agrega à campanha dele. Ele já tem a imagem de um gestor moderno, né? Mas ele agora está pegando aquela pessoa que tem, como eu posso dizer, o carinho, a boa lembrança do período de ACM, né? Isso é, assim, para mim é muito inteligente, muito inteligente. Qual a opinião de vocês em relação à chapa de ACM Neto que foi formada recentemente? Criou muita expectativa em relação à vice de ACM Neto, né? Quem seria o vice de ACM Neto? Que foi uma vice, foi uma mulher escolhida. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Eu tenho uma opinião crítica em relação a isso, né? Eu acho que ACM Neto, após a primeira experiência dele com vice, que foi com Célia Sacramento, ele adotou uma postura de escolher como vice alguém de confiança pessoal dele, sabe? Diretamente pessoal. Ele fez isso com Bruno Reis, né? Ele colocou Bruno Reis no MDB e disse que a vaga era do MDB, mas levou o nome dele para vice. Bruno Reis fez a mesma coisa com Ana Paula, botou Ana Paula no PDT, mas Ana Paula é um nome de Bruno Reis, né? E agora ele colocou Ana Coelho no Republicanos, que ele já tinha um acordo com o Republicanos para indicar a vice, né? E a vice é do Republicanos, mas o nome dele, pessoal dele, uma amiga pessoal dele. Eu acho isso que politicamente não agrega tanto, tá? Talvez para a segurança pessoal dele seja melhor, mas politicamente agrega muito pouco. Mas ela tem um respaldo político, né? Ela não tem experiência política, tem mas respaldo tem um político respaldo porque político. Ela é sobrinha do ex-governador Nilo Coelho, ela é esposa do deputado Tiago Correia, né? Então ela tem uma presença política ali, não é de graça, tá? Mas eu acho que as classes políticas, tanto que houve uma insatisfação de alguns aliados, né? Porque eles perceberam que foi um movimento pessoal de ACM Neto, da escolha de Ana Coelho. Por mais que ele tenha dito, e Márcio Marinho também tenha dito, que foi uma escolha do Republicanos. Na minha opinião, isso já estava meio que encaminhado, como já aconteceu outras vezes com Bruno Reis, com Ana Paula, mais uma vez ocorre agora com Ana Coelho. Sua opinião, Fernando? Minha opinião é muito semelhante. Eu vejo a ACM Neto, ele conduz a política dele sendo o centralizador, é ele que decide. Eu não vejo a ACM Neto como alguém que vai jogar para o grupo uma decisão de quem vai ladeá-lo, de quem vai estar ao lado dele, de quem vai governar com ele. Então, assim, a escolha do vice, o vice decorativo, não que Ana Coelho seja, mas na visão política, partidária e eleitoral, é muito isso. ACM Neto escolheu uma vice que vai trazer simbolicamente o discurso da mulher na chapa, vai trazer também vai aproximá-lo dos movimentos de mulheres empreendedoras bem-sucedidas, porque ela é isso, né? Por outro lado, ele deixa uma chapa muito parda, ele deixa uma chapa muito rica, e ele abre esse flanco. Ele aposta que isso não é suficiente para poder derrotá-lo. Esse discurso não vai derrotá-lo porque hoje, em voga, pelas qualitativas que ele tem, provavelmente indica que mais importante do que baterem na tecla de que é uma chapa de jovens brancos, de famílias ricas, prósperas, herdeiros políticos, mais importante do que isso é a competência, tecnicidade, a modernidade, enfim, tem outros elementos que hoje, outras tags que hoje são mais importantes
na decisão de voto do que os ataques que eventualmente eles sofrerão e vêm sofrendo em função dessas escolhas. Mas, na minha opinião, Ana Coelho é uma mera coadjuvante num jogo de gente grande na política. Sim. Sendo muito sincero e com muita tranquilidade, sem ofendê-la. O fato é que ela está chegando agora, ela é neófita nesses assuntos onde tem uma série de cardeais disputando. Sim, tem uma coisa, Luiz, que está me incomodando, inclusive, Fernanda, como eles estão escolhendo explorar essa questão dela ser mulher, né? É um discurso um pouco ultrapassado, na minha opinião. Mas ultrapassado em relação a quê? Ela reforça o tempo todo que ela é mãe, sabe? Como se mulher estivesse necessariamente ligada a ser mãe. Eu acho que não é por esse caminho a questão da representatividade feminina, sabe? Eu acho que eles usam com frequência a expressão sensibilidade feminina. Isso não cola. Isso é ultrapassado do ponto de vista do feminismo, né? Eu nem me sinto super confortável para falar disso, mas é algo que está me incomodando no discurso adotado por Ana Coelho e pelo grupo de Assemineto em relação a essa escolha. O interessante é que, após o anúncio de Assemineto da vice dele, Assemineto ficou 4 dias consecutivos como top no Twitter, aqui em Salvador, na Bahia, né? Na realidade, assuntos mais comentados do estado da Bahia. Vocês acham que a população também tem esse mesmo sentimento ou vocês acreditam que a população está não pensa muito nisso ainda está cedo, vai deixar para escolher o voto já quando estiver perto da eleição, na boca da eleição, né? Rapaz, Fernanda, eu acho que a campanha eleitoral na televisão, que ainda vai começar, tem muita força, muita força. É ela que realmente mobiliza a sociedade em torno da eleição. Você acredita que tem mais força do que a internet? É o canhão? Você acha que é o canhão mesmo? Apesar de 2018 a internet ter tido muita importância, muito peso, eu ainda acho que é a TV quem puxa. É a TV quem puxa, né? E quando a TV começar, aí a população vai começar a prestar atenção nas coisas. Apesar de que eu já acho a Assemineto muito forte e muito consolidado, especialmente em Salvador. Especialmente em Salvador. Ele já é mais do que uma figura política em Salvador, ele é uma figura até pop. Né? E ele sabe trabalhar muito bem isso. Exemplo, a escolha da vice foi um dia antes da convenção. Né? Ele passou 3 dias discutindo isso e com a imprensa repercutindo isso. E ele não deixou para lançar no dia para não tirar o holofote da convenção. Dele. Então, foi uma semana de segunda a sexta em que só se falou da candidatura de Assemineto e de sua vice. Né? Então, ele trabalhou muito bem isso e teve resultado. Né? Essa questão de a Assemineto estar ali nos trends durante alguns dias passa por isso e é uma escolha política dele, política eleitoral dele. A sua opinião? Eu acho que a gente ainda não tem, vou voltar, estou insistindo bastante nisso, inclusive com os colegas, que a gente tem muito pouco subsídio, muito pouca pesquisa para basear, para lastrear nossas opiniões relativas ao impacto das redes sociais nas eleições. Esse ano é o grande case no Brasil. Né? Dito isso, ele está no trade do Twitter durante 4 dias, representa, na minha avaliação hoje, sobretudo Bahia, no Nordeste de um modo geral, o Twitter não é tão forte quanto em outras praças. Então a gente tem um grupo muito pequeno, diminuto, dentro do Twitter, para a amostragem é muito pequena para a gente conseguir basear nossas análises num eleitorado aí de 10 milhões de pessoas, com base no que o Twitter tem apresentado de hashtag de trend. Dito isso, ele de fato organizou toda semana, nos últimos 15 dias talvez, para que a campanha dele fosse o foco. Hoje a gente percebe que tanto o Jerônimo quanto o Roma têm uma dificuldade maior de romper esse monopólio de temas relacionados a Assemineto e à eleição. Na pré-campanha estava desproporcional. Agora que a campanha começou, talvez seja uma das coisas que a gente sinta muito a despeito do início da campanha na Rádio e TV, que é o canhão, que é o que a gente tem de base. Mas o fato nos últimos dias de pré-campanha, Neto dominou a agenda.
Agora todo mundo divulga a agenda dos candidatos, então você tem que dar uma nota, você vê nos noticiários uma nota de um candidato, do outro, você vai dividindo e equilibrando as agendas. Mas até então, nos últimos 15 dias, só se falou em ACM Neto, na escolha da vice, na composição, na convenção, em tudo que foi roteirizado e cumprido com maestria, e aí a gente tem que dar os louros a quem de direito organizou essa agenda. Ele criou a expectativa, né? Acho que ele criou a ansiedade também na gente, na imprensa, porque a gente também não imaginava quem seria escolhido, né? Até que os veículos de comunicação, a maioria, divulgou outro nome e depois veio Ana Coelho, né? Ele conseguiu prender. E qual a opinião de vocês a respeito do marketing político da campanha de Jerônimo? A gente sabe que a Semineto tem a base dele muito forte, obviamente, no interior. E ele, na internet, ele é muito forte. A Semineto tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Ele movimenta muito, ele traz engajamento, ele usa os trends, né? Usa muito a linguagem jovial. E a gente vê que Jerônimo também está tentando buscar isso. João Roma, eu vejo que também tenta, mas a Semineto, ele tem mais... Porque ele, por ser mais jovem, eu acredito que ele se enquadre mais, né? Mas qual a opinião de vocês a respeito disso, de como os candidatos estão usando a rede social a favor deles? Eu acho que... Agora, essa pergunta você vai responder rapidinho após o nosso intervalo, ok? A gente volta já já. Voltamos com os jornalistas políticos aqui no estúdio da TV Alba. Eu estava perguntando no bloco anterior qual a opinião de vocês a respeito da utilização da rede social dos candidatos ao governo da Bahia. A Semineto, ele tem um número de seguidores extremamente expressivo, quase 1 milhão de seguidores. Jerônimo, acho que ele tem em torno de 60 mil. João Roma, vou pesquisar aqui, eu acho que também nessa faixa de 60 mil. E qual a opinião de vocês? Os candidatos estão utilizando com muita força, com muito afinco as redes sociais? Veja, Jerônimo e João Roma vão ter que correr atrás, né? Porque a Semineto trabalha as redes há muito tempo e muito bem, com muita força, né? Tem profissional voltado especialmente para isso. Não só na campanha, mas em toda a carreira política de ACM Neto, né? Então, é uma construção de algum tempo, né? Já Jerônimo está concorrendo agora pela primeira vez a um cargo eletivo, né? Então, ele está construindo essa coisa das redes agora, ele está sendo preparado politicamente agora para uma campanha de 45 dias. Né? Isso é muito delicado. João Roma já teve uma experiência eleitoral, mas não foi para cargo majoritário, foi para a chapa proporcional. E tem uma diferença muito grande, tá? Porque quando você vai para majoritário, você busca milhões de votos. Quando você vai para proporcional, você busca talvez centenas de milhares de votos. Né? Então, são escalas diferentes que você busca atingir com cada campanha. Então, eles precisam construir agora uma imagem nas redes que eles não tinham antes. Né? Inclusive, João Roma, até muito pouco tempo, era uma figura ligada a Semineto. Né? Uma figura até... Mas posso dizer assim, abaixo de Neto em um grupo político, né? Então ele era auxiliar de Neto, foi chefe de gabinete de ACM Neto. Era pessoa de confiança de ACM Neto, né? Exato. E agora ele precisa ser protagonista, então ele tem que criar uma outra imagem nas redes e isso leva tempo, né? Isso leva tempo. Conseguir desvincular. Você acha que Luiz Fernando, você acha que João Roma conseguiu desvincular a imagem dele de ACM Neto? Porque ele estava muito atrelado a ACM Neto, né? Eu acho que a briga deles, eu considero que a briga deles lá atrás, a disputa, como aconteceu, fez com que essa cisão fosse pública, notória. É pouco provável que no eleitorado macro haja essa relação intrínseca, né? Até porque ele é o representante de Bolsonaro
Mas, por outro lado, como havíamos dito, há inclusive pesquisas que dizem o seguinte, que a doutora Raíssa, que é candidata ao Senado, ela consegue espelhar melhor o voto de Bolsonaro aqui, as intenções de voto de Bolsonaro na Bahia do que o próprio Roma. Talvez por ter essa vinculação durante tanto tempo. Mas a cisão ela foi grande, ela não foi uma coisa simples, e Neto faz questão o tempo todo de jogá-lo pro outro lado, e ele faz questão também de separá-lo, né? São dois amigos confidentes que brigaram, e quem está no meio de campo aí tentou ser bombeiro durante esse tempo todo, inclusive houve discussões antes da formação da chapa, do anúncio da chapa, de que poderia haver uma recomposição, tratou de dizer que não há nenhuma possibilidade num futuro próximo dessa união voltar a acontecer. Você acredita que num possível segundo turno poderia acontecer essa união? Não vejo possibilidade. Eu acho mais provável que o Roma se isole, né? Caso de fato os dois protagonistas da eleição, até o momento, Neto e Jerônimo, cheguem a um segundo turno, se é que vai haver. Historicamente, a Bahia só teve segundo turno, se eu não me engano, em 94. Foi 98 ou 94? 94, que a gente tinha uma composição diferente, né? Você tinha 3 ex-governadores, você tinha Jutaí Magalhães, que era candidato com apoio do PT, e Fernando Henrique sendo candidato à presidência. E com apoio da prefeita de Salvador também. A prefeita de Salvador, Lides, que na época era do PSDB também. Agora, um fato interessante do segundo turno, que você recordou aí, que só teve em 1994, é que há uma terceira via competitiva, a gente está começando até agora, a gente nunca teve, né? Qual a opinião de vocês? Vocês acreditam que ela é competitiva mesmo, essa terceira via? Porque João Roma está vindo com apoio de Bolsonaro. É isso. Há uma rejeição de Bolsonaro no estado da Bahia, mas tem seus votos também, sim, né? O fato que a gente vê é que a eleição na Bahia, ela costuma ser nacionalizada. A eleição de governo, de um modo geral, no Brasil, ela é nacionalizada, né? Então, o que tem de fator novo? A ACM Neto é um candidato, entre aspas, independente, e que tem ancorado sua campanha em ser independente. Vou governar com qualquer presidente que seja. Não tem um candidato específico a presidente. Até porque nenhum dos candidatos que sobram estão disputando, de fato, a presidência com chances de vitória real. Se tivesse um candidato, se o Bivar tivesse chance real de ser presidente da República e mantivesse a candidatura, é muito provável que Neto pudesse apoiá-lo. Se Ciro Gomes, do PDT, tivesse chances reais de vitória, ele visse que aquilo poderia gerar para ele uma transferência de voto na Bahia, ele o faria também. Como não tem ninguém sobrando dando sopa, ele prefere se manter oportunamente independente, né? Então a gente não sabe, voltando à sua pergunta para saber da terceira via, se de fato a nacionalização vai empurrar todos os percentuais para cima, Jerônimo com Lula, Roma com Bolsonaro e Neto, que já tem o dele consolidado por conta de tudo aquilo que a gente falou, inclusive no primeiro bloco, ou não, né? A gente não tem como ter base suficiente para dizer como vai se comportar o eleitorado nessa transferência de voto nacional. O que se estima é que se Roma, hoje terceiro posicionado nas pesquisas, chegar a 18%, 20% dos votos, nós teremos um segundo turno. Caso contrário, a eleição na Bahia deve ser resolvida no primeiro turno. Já no primeiro turno, né? Quando você perguntou, Fernanda, se Roma tinha uma candidatura competitiva ou não, eu tive 2 respostas em mente, né? Se competitiva for chance de ganhar, eu acho que não é competitiva. Sim. Mas se competitiva for ter uma votação significativa e até atrapalhar Semineto na sua expectativa de vencer no primeiro turno, aí eu acho que sim, é competitiva. É isso, o meu questionamento era isso, é competitiva de atrapalhar. É possível, é muito possível. E aí depende da capacidade de Roma de atrair para si os votos bolsonaristas do Estado, né? Esse é o grande desafio de Roma aqui. Porque assim como o bolsonarismo, né, as pessoas que são bolsonaristas, eles são fiéis, o petista também é fiel. Eu converso sempre com os deputados da oposição, deputados da situação, e os deputados da situação acreditam piamente que a militância do PT, que é inegável, a militância do PT é forte, vai conseguir mudar esse quadro estadual que é extremamente favorável para Semineto hoje.
Na verdade, vocês acreditam nisso? Qual a opinião de vocês a respeito? Só pergunta difícil, né? Na verdade, o que a gente viu até hoje é o seguinte, se estima que o PT tenha nessa base de militância, militante mesmo, 20 e poucos por cento do eleitorado. De simpatia, isso vai para 30%. Então o PT parte de um handicap de 30% em qualquer eleição que dispute na Bahia. Esse é o ponto de partida. Assim como o Neto. Qual é o grande lance que a gente tem visto nas últimas eleições, de um modo geral? A rejeição ela tem sido mais importante para o resultado da eleição do que a aprovação. A militância do PT, que é tão cara ao Partido dos Trabalhadores, que é tão importante, ela gera também uma rejeição em quem não é militante do PT. Mediar isso é fundamental para saber qual é a capacidade dessa militância de impulsionar, de catapultar a candidatura de Jerônimo. Porque se você chega num lugar e estimando que Bolsonaro tenha 15% aí de militante, um militante petista não converte voto bolsonarista. Ele, pelo contrário, ele é rejeitado. Uma pessoa que vai votar em ACM pela imagem que guarda do avô, quando chegar um militante petista, ele tende a rejeitar. Então, como é que ele vai penetrar nesse terreno árido? Como a gente não sabe, né? Os indecisos, será? Os indecisos, né? A gente não tem uma cristalização de voto ainda tão forte, mas o fato é o seguinte, a militância petista, que é tão importante ao PT, ela também é importante para seus adversários, porque costuma causar uma rejeição grande. É verdade. Tem um ponto ainda a mais na questão da rejeição aí, que é um desafio também para o governo do Estado, né? Que atinge, inclusive, os indecisos. Sim. São 16 anos seguidos de governos petistas, né? Sim. Se na primeira eleição do PT eles foram eleitos jogando muito com essa questão dos 16 anos seguidos de governos do DEM e PFL, né? Tinha até uma musiquinha deles durante a campanha que brincava com isso. Agora são 16 anos deles. Isso gera um cansaço político, sim, sabe? O eleitorado olha assim, 16 anos é muito tempo, né? E esse é um desafio também para o governo trabalhar de que, o que eu não fiz em 16 anos, eu posso fazer agora nos próximos 4. Ele precisa convencer o eleitorado disso, de que ele precisa de mais tempo para construir as coisas que precisam ser construídas. Um ponto que a gente não discutiu ainda e que os deputados governistas também falam e acreditam nessa mudança desse quadro aí que está favorável a Semineto é a presença de Lula. Porque a gente vai iniciar agora, dia 26 de agosto, o horário eleitoral. Há uma expectativa muito grande de como Lula vai se apresentar aqui no estado da Bahia. Se ele vai atacar, se ele vai apenas apoiar. Então, acho que a presença de Lula no horário eleitoral é de extrema importância, né? Vocês acham que dá para dar uma mudada nesse cenário com a presença de Lula? Vocês acreditam? Eu sei que é tudo questão de futurologia aqui, né? Que a gente não tem, obviamente, bola de cristal, mas umas análises. Eu acho que se há alguma figura externa com capacidade de mudar o cenário eleitoral aqui, essa figura é Lula, tá? Mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai entrar aqui com os pés e com a cabeça na campanha de Jerônimo. Tenho minhas dúvidas. Por claro, quê? ele vai aparecer, tá? Ele vai fazer vídeos, provavelmente já fez até imagem junto a Jerônimo, isso vai acontecer. Mas eu não sei se vai ser incisivo como o governo deseja que seja, sabe? Mas por que você acha que Lula pode não ser incisivo aqui? Porque Lula está pensando muito em um segundo turno, está pensando no seu possível governo, né? E para isso ele vai precisar de apoio, né? E a gente está falando de um candidato de oposição do União Brasil, que hoje é o maior partido do país, né? Que deve eleger muitos parlamentares. Então são coisas que Lula com certeza está ponderando. Agora, que ele vai estar presente na campanha, ele vai estar. A dúvida é em que nível, em que intensidade. Sua opinião? O cientista político Paulo Fábio deu uma entrevista para a Tribuna hoje, para Rodrigo Daniel, jornalista político, colega nosso, e ele traz basicamente isso. Essa polarização de cima para baixo entre Lula e Neto, que em tese é o que
teria que ser feito para poder catapultar Jerônimo, ela não interessa nem a Lula nem a Neto. Se nós imaginarmos que Neto tem 30% do eleitorado, 35%, os votos válidos na Bahia devem ficar em torno de 6 milhões e meio. 7 milhões, vamos colocar nesse colégio eleitoral de 10 milhões. Se chegar a 7 milhões, que é um número muito superestimado. Nós estamos falando de 2 milhões e 100 mil votos. Que Lula, se descer do palanque e for para um confronto com a ACM Neto, corre o risco de perder parte. Lula não pode perder nenhum voto para o projeto nacional dele, que eu acho que mais do que a governabilidade é de se viabilizar eleitoralmente. No Congresso, né? Ele concorre com o presidente da República, todos conseguiram. Sendo assim, ele não pode comprar uma briga à toa. Ele não pode antagonizar com quem, inclusive, é favorito hoje aqui. Então, ele vai descer, vai gravar, já gravou, já tirou foto? Acho que sim, tudo isso. Mas Lula vir para cá, para bater no peito, e quem vota em mim, vota em Jerônimo e só em Jerônimo, e esqueçam o Neto, ele é a oposição, ele disse que ia me dar uma surra, acho pouco provável que isso vá acontecer. Isso da surra vai ser utilizado, tá? Sempre todo ano vai. Já ouvi Jerônimo eu trouxe justamente por isso, todo ano vai. E foi engraçado porque eu lembrei de uma campanha para prefeito em que o PT explorou bastante isso. Botou um senhor para reagir a isso. Esse senhor vai bater no presidente, rapaz? E isso me chamou muita atenção. E na época o DEM entrou com recurso, não foi? Entrou com ação pedindo que não utilizasse. Eu acho que eles já devem até já estar com essa ação já pronta. A petição está pronta. A petição já está pronta já para a semana que vem. Qual a expectativa de vocês em relação ao horário eleitoral da semana que vem? Vocês acham, porque teve uma eleição aqui no estado da Bahia, não me recordo se foi a que eles ganharam, que o PT começou a ganhar, que eles fizeram tipo uma encenação mesmo, né? Que era a panelinha. Você lembra, Luiz Fernando? Foi exatamente o que eu falei sobre os 16 anos, né? Que tinha uma dona de casa e ela batia na panela. Eu não aguento mais essa panelinha. São 16 anos e meio e eu aqui sozinha, né? Ela fazia essa rima. Mas é isso. Agora, neste momento, o jogo tá mudado. Mudou. Né? Quem tá 16 anos é o PT e eles vão sofrer com essa questão. E assim, eu acho que durante a propaganda eleitoral na televisão, tem 2 pontos de vista. Um é que a ACM Neto tem mais tempo, 1 minuto a mais. Tá? E um minuto... tempo. E isso faz a diferença. E 1 minuto em televisão é a eternidade, né? Exatamente. Isso faz bastante diferença. O outro lado é que a ACM Neto também não tem muito para onde ser conhecido mais. Ele já é conhecido. Nacionalmente, né? Os outros vão ter espaço para se fazerem conhecidos. Né? Jerônimo vai ter pouco mais de 3 minutos, Roma vai ter pouco mais de 1 minuto. Né? E eles vão ter esse espaço para se fazerem conhecidos. A ACM Neto já é conhecido, mas são 4 minutos. São 4 minutos para trabalhar o que ele desejar trabalhar. Com as inserções? Tempo de mais inserções durante o dia. Tudo isso conta, tá? Tudo isso conta. E conta bastante também a capacidade, né? A gente costuma dizer que a ACM Neto nasceu dentro de um estúdio. É verdade. Aquilo que nós estávamos falando sobre as redes sociais, sobre a maestria com a qual ele usa as redes e a equipe dele muito bem preparada, vale também para a televisão. Vale também para a televisão que Sidônio Palmeira, que é um maqueteiro de Lula, que foi das outras campanhas petistas bem-sucedidas, está em Lula, está no Brasil. Que é um cara que sabe usar muito bem o horário eleitoral, consegue criar os climas emotivos. Então a gente tem que esperar um pouco para ver como é que vai ser a intimidade, como é que Jerônimo vai estar ali na frente das câmeras. Os primeiros vídeos que ele gravou para redes sociais não foram legais, mas a Media Training está ralando para colocá-lo pelo menos em pé de competição com a ACM Neto. Nesse sentido a gente tem que esperar. Outra coisa é saber, porque mudou muito a audiência, né? O tempo da política costuma ser o tempo do horário eleitoral. Isso é um fato. Tudo que a gente tem hoje para basear nossas opiniões diz isso. Mas mudou bastante. A gente vê que tem uma rejeição enorme. Começa o horário eleitoral,
Tem gente que desliga a televisão, muda de canal. Qual vai ser o impacto disso, de fato, no resultado da eleição? A gente só vai saber em 2 de outubro ou no decorrer desses 40 dias. Eu acho que as inserções têm mais força do que o próprio horário eleitoral, né? Mas a grande questão é, tem inserção na rede fechada, na TV fechada? Não tem. As rádios têm audiência, mas a gente tem muito programa de streaming, muita gente que fica em podcast, em programas que estão ali sendo gravados no streaming. Então a gente tem que ver como é que isso tudo vai, qual o percentual da população que vai pegar o corte do programa eleitoral e distribuir nos WhatsApp. Né? Um fato interessante, Luiz Fernando, que você tocou foi que a Semineto, ele praticamente nasceu em um estúdio de TV, né, um estúdio televisivo, foi preparado politicamente, tem a herança política, e aí você vê quando a Semineto está no interior da Bahia, ele usa muito a linguagem do interior da Bahia. Eu estou falando porque eu sou do interior. Quando ele jogou aquela marquinha, vamos fazer o vídeo da pirraça, ele já conseguiu ali interagir com todo o interior da Bahia, porque as pessoas utilizam essa palavra. Então começou a ter o quê? Uma disputa, né? Já no interior. Com certeza. Talvez seja a grande disputa hoje no estado, seja o interior. Porque a Semineto é consolidado em Salvador. Ele foi prefeito por 8 anos, muito bem aprovado. Jerônimo, quando foi escolhido, foi também pensando na questão do interior do estado. Ele é um interiorano, com base hoje em Feira de Santana, né? Então ele vai explorar muito isso. Ele é o representante do interior, né? Contra os herdeiros da capital, que é assim que eles estão trabalhando, né? E a Semineto vai tentar se defender. Uma das armas que ele tem é utilizar essa linguagem própria do interior do estado, né? Ele é muito inteligente, vai usar isso sem dúvida. Agora, qual a opinião, para a gente terminar, nosso tempo infelizmente já se esgotou, mas eu tenho um tema também que eu acredito que é favorável para Jerônimo, que é em relação ao número. Os deputados, os governistas sempre dizem isso a respeito do número, que é favorável para Jerônimo, que é o mesmo número de Lula. Já os deputados da oposição acreditam que não. Só que a Semineto mudou o número recentemente, né? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Eu acredito que, de fato, tem um impacto. É suficiente para ganhar uma eleição? Acho que não. Na última eleição, você trouxe uma coisa interessante, Lula, que é o desgaste dos 16 anos. Tem um desgaste dos 16 anos, mas as pesquisas não captam um sentimento semelhante ao de 2006, de que a exaustão por conta do grupo político carlista, na época, do PFL, era muito maior do que a exaustão do grupo petista. Para além disso, a maior força do PT hoje volta renovada, que é Lula. Então você tem esse puxador de voto que naquela ocasião não havia. Não havia, né? Lula, pelo contrário, era também o puxador de voto em 2006. O mensalão nem sequer o arranhou nesse sentido. Então, assim, esses são fatores interessantes. O número, para ficar na sua pergunta, de fato tem um impacto. Na eleição nacionalizada, o 13, a gente pega o histórico de voto na legenda 13, ele é maior na época de eleição presidencial com Lula do que nas eleições municipais, que acontecem 2 anos depois, né? Mas não sei se é suficiente para decidir, mudar, até porque o 44, que é o número de Neto, é um número muito simples e é repetido, né? Assim como o 22 de Roma, a gente está em 2022, os caras vão explorar isso. Então a repetição do número ajuda na formação, e a gente ainda tem que levar em consideração que muita gente vota com o santinho na mão. Demais. No interior, sobretudo. No interior da Bahia vota, inclusive, tem umas excrescências que acontecem de crimes eleitorais dos mais medonhos, de ter número de uma pessoa com nome de outra, esse tipo de coisa que a justiça eleitoral acaba nem tendo o braço para poder alcançar. Eu escrevi justamente sobre isso, né, que vão tentar confundir o número de Assemineto, o antigo número, com o antigo atual, com o número atual. Né? E muita gente no interior acredita. O santinho, ele ainda é uma peça fundamental na hora do voto. É verdade. Qual a sua opinião, Lula? Eu acho que, assim, não tem uma grande questão decisiva, porque não creio que isso vá mudar o resultado eleitoral. Mas o 25 está consolidado com a Semineto e ele agora vai ter
um trabalho dobrado para consolidar o 44, que é um número fácil, mas ele precisa descolar do 25 na cabeça, 25 não se esqueça, que ele bateu muito com esse jingle, né? Já o PT está consolidado, são mais de 40 anos que o PT usa o 13, né? Todos já ligam a imagem de Lula e do PT ao 13. Nunca mudou, né? Nunca mudou, né? E isso torna as coisas um pouco mais fáceis. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui, jornalistas renomados aqui no estado da Bahia. Foi um enorme prazer tê-los aqui no Questão de Ordem, aqui na TV Alba, na Casa Legislativa. Eu costumo dizer que a gente traz aqui os jornalistas políticos, como também a gente conversa sempre com os parlamentares baianos, e sem cortes e opinião, porque a gente vive na democracia, né? E numa casa que é do povo. Muito obrigada, Lula. Obrigada, Fernando. Obrigado, Fernanda, pelo convite e me chame mais vezes. É um prazer estar aqui. Chamarei, sim. Muito obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado. Lula, obrigado também pela simpatia, parceria, né? E vamos em frente. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.